Segundo Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 11, 2 versículos apenas. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Verso 9: Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazê-los pensar hoje sobre os olhos atentos de Eliseu. Para quem tem ministério, isso é necessário. Irmãos, todos nós adquirimos as nossas convicções teológicas, doutrinárias, de pregações que nós ouvimos, de histórias que nos contaram, daquilo que lemos, de outros autores. E eu ainda lembro de que quando criança, na escola dominical, nos era contada aquelas histórias, com flanelógrafo. E eu lembro muito bem que muitas dessas histórias nos eram mostradas o Elias subindo no carro de fogo. Quando eu li a Bíblia mais atentamente, eu vi que não era verdade. Então isso deve nos fazer pensar sobre o que nós sabemos, o que cremos das Escrituras, os conceitos que nós pregamos, eles são de fato verdadeiros, as doutrinas que defendemos são de fato reais. Geralmente se ouve dos púlpitos, das classes de escola dominical, ideias que os professores têm, os pastores receberam uns dos outros, todos nós aprendemos por imitação, e grande parte das igrejas dos crentes praticam isso. E essa história de que o Elias foi levado num carro de fogo é uma delas. Isso não é verdade, não é isso que o texto diz. A Bíblia diz que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho. Pentecostais mais desatentos, movidos pela ideia do fogo, eles adoram pregar sobre o carro de fogo do Elias, o fogo que levou Elias. Esse erro não é culpa da falta de hermenêutica, nem da falta de exegese, é falta de uma leitura mais cuidadosa, mais atenciosa. A história paralela, o que é a história paralela? É aquela história narrada pelos rabinos, pelos talmudistas, por aqueles que têm um contato maior com a cultura de Israel. Alguns dizem que não se deve dar valor a essa história, mas a história paralela ela tem o seu valor. Por exemplo, a Bíblia fala de circuncisão, mas não diz como é que era feito. A Bíblia fala de todas aquelas ofertas lá do tabernáculo, mas em nenhum lugar aparece como era feito, como o sacrifício era realizado. Então são esses homens, os estudiosos, que nós chamamos de sábios, que tiveram um contato maior com a cultura, com a teologia, e acabam passando para nós. Então, a história paralela diz que no ano em que Elias foi levado ao céu, ele tinha 24 mil discípulos, sem templo, sem grupo de louvor, sem violonista, sem evangelista, sem internet, sem rede social. 24 mil. Alguém sabe o nome de 10? O nome de um, vocês sabem? Então, nós conhecemos apenas um, que o nome dele é Eliseu. A Bíblia diz que ele é filho de Safate, de Abel-Meloá, uma localidade que ficava no Vale do Jordão. Agora, por que Elias tinha 24 mil e a Bíblia só menciona Eliseu? A resposta é clara e simples, que está no nosso tema: os olhos atentos de Eliseu. Esse é o primeiro passo para quem quer ser um bom líder, quem quer fazer a obra do Senhor. Tenha os olhos o quê? Atento. Preste atenção nas coisas, observe. Quando Eliseu chegou para estudar com Elias, ele viu que já havia um grupo que já acompanhava Elias há mais tempo. Ele é o aluno novato. O ministério de Elias acontece próximo
ao deserto, um lugar de difícil acesso, terra seca, árida, sufocante, devido ao calor e sem água. Eliseu observou que todos estavam ali apenas para receber e não para servir. Então Eliseu, ele era um desconhecido, em outras palavras, ele era um Zé Ninguém, alguém sem valor e sem destaque no meio dos alunos, porque lá havia um grupo que eram chamados de filhos dos profetas. Nessa região não havia só a escola de Elias, havia outras escolas de profetas. Mas Eliseu recebeu de Deus olhos atentos e viu que Elias falava muito naquela localidade e que ele estava com suas mãos sujas e com sede. Então Eliseu teve uma atitude. Diziam os sábios que Eliseu colocou uma espécie de roda de madeira aqui nos seus ombros e colocou algumas peças de madeira e ele amarrou 4 vasilhas de barro. E aí ele foi até o riacho e encheu de água, e Eliseu era o único entre os 24 mil que se preocupou com o bem-estar de Elias. Isso, depois vocês leem com mais calma, 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, vai nos dizer que era Eliseu quem deitava a água nas mãos de Elias. Deitar água na cultura judaica e na teologia na época de Jesus tinha a ver com batismo, com o bapto, com purificar as mãos. Então Eliseu era o único que tinha essa preocupação. Quando o Eliseu aparece no meio da turma e oferece água para Elias, causou 2 coisas. Primeiro, o ciúme dos demais. Segundo, o Elias olha para ele e diz assim: olha, eu gostei de você. Quem foi que te orientou para você fazer isso? De onde você tirou essa ideia? E Elias olhou para Eliseu e disse: rapaz, você é alguém diferenciado, você é alguém que tem olhos atentos, você é alguém que consegue observar a necessidade do povo. E aí o sábio Salomão vai falar para nós, pastores e líderes: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, porque geralmente nós falhamos nessa área. Presta atenção, os olhos atentos, eles nos levam a fazer o que ninguém faz, e quem faz diferente não passa despercebido. Eu vou repetir: os olhos atentos vai nos levar a fazer aquilo que outros não fazem, e quando nós fazemos, os olhos atentos não deixam passar nada despercebido. Às vezes nós achamos que não estamos sendo observados, que não recebemos o devido valor que temos, mas estamos sim, Deus está trabalhando. Então Elias olha para Eliseu e diz assim: a partir de hoje você vai andar comigo, do meu lado, você vai seguir os meus passos. Tem uma palavra no hebraico chamada talmidim. Elias diz para ele: você vai ser o meu talmidim. O talmidim é aquele discípulo que segue os passos do seu Senhor. É isso que João Batista diz. Esses passos, eles eram seguidos pelas marcas da sandália, e é por isso que João Batista diz: eu não sou digno nem de carregar as sandálias, desatar as sandálias dele, quanto mais andar nos mesmos passos, quanto mais ser comparado a ele. Então o Eliseu foi promovido porque os outros não viram a necessidade do profeta Elias. Eliseu começou carregando água, e aí ele recebeu uma capa de recompensa. Por quê? Porque todo investimento no reino de Deus tem retorno, isso é garantido. Não, às vezes nós achamos que não vamos receber, mas vamos receber sim. Lembra de Salomão? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quer dizer, pode ser que venha na forma de um peixe, né? Lá na mãe do rio, né? Então o Eliseu recebe de herança uma capa. Agora, para quem não sabe, de onde é que vem a história dessa capa? Essa capa, ela tem um simbolismo. Ela vem do conselho que Jetro deu a Moisés lá no deserto, quando Moisés, cansado do seu ministério, sozinho, para resolver os problemas do povo, Jetro diz: você está maltratando o povo, escolhe homens capazes. E aí presta atenção que o texto lá vai dizer que Moisés escolheu de 100, 100, de 50 em 50, e aí nós vamos ver esse número sendo repetido na multiplicação dos pães lá
No Novo Testamento, quando Jesus manda sentar de 100 em 100, de 50 em 50, ele estava passando uma mensagem para o povo que estava ali. Ele estava dizendo que ele era superior a Moisés. Moisés recebe algo que é de Deus e dá para o povo. Jesus dá aquilo que ele próprio é, o pão da vida. Então essa capa, ela foi passada, a orientação que é dada segundo os rabinos é: Moisés, escolhe homens sérios, não escolhe gente desocupada não, escolhe gente cheia da graça de Deus e tal, e aí você vai passar a sua capa sobre eles, e você vai constituir uma capa para cada um deles. Essa capa, ela é símbolo de autoridade e liderança no ministério. Essa capa, ela passou pelos ombros dos grandes líderes da história de Israel, até chegar à Suprema Corte de Israel, e ela foi vista nos ombros de Nicodemos, que quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus, ele deixou essa capa dobrada. Segundo os sábios, por que ele deixa a capa dobrada? Se ele tivesse deixado a capa embolada, nunca mais ele teria voltado para o Sinédrio, ele teria dado continuidade seguindo a Jesus, mas ele não foi lá para seguir a Jesus, ele simplesmente foi ter curiosidade, ele deixou a capa dobrada. Então, o peso dos vasos moldaram os ombros de Eliseu para que ele recebesse essa capa de herança. Tem uma máxima aqui para nós: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então, Elias, ele deixa para trás 23.999 e ele passa a se dedicar somente a um homem, antes que ele fosse retirado de cena. Agora, Deus revelou para todos eles, se você ler o texto com cuidado, você vai ver que os filhos dos profetas e os profetas sabiam que Elias ia ser tomado ao céu. Eliseu também sabia. Por isso que o texto de Elias diz assim a Eliseu: fica aqui em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. Elias está fazendo um teste com ele. E aí Eliseu disse: olha, tão certo como vive o Senhor, e assim como vive a tua alma, eu não te deixarei. Eu lembro de Jacó, né? Não te deixarei enquanto não me abençoares. Às vezes nós temos que nos agarrar com a graça, com aquilo que Deus coloca diante de nós, mesmo que seja difícil de enfrentar, como anjo do Senhor. E aí Eliseu sabia que estava chegando a hora. Gilgal e Betel eram as sedes dos profetas, essas escolas, né, que Elias havia fundado de dentro das 10 tribos de Israel. Eliseu então já sabia que Elias seria tomado aos céus e que ele seria o sucessor de Elias. Ele já sabia. E um homem determinado, ele olha para o seu mestre e diz assim: eu não te deixarei. Os dois partiram em direção a Betel. Os invejosos se aproximaram, quer dizer, aquela turma lá que começou a criticar pelo fato de Eliseu ter levado água, né? E aí chegaram com o Eliseu e disseram: sabes que hoje o Senhor tirará Elias da tua cabeça, ou seja, hoje você vai ficar sozinho. Hoje Deus vai tirar a tua referência e vai tirar o teu líder. A partir de agora é com você, e nós queremos ver como é que vai ser. Às vezes as pessoas acham que o nosso ministério vive à sombra de alguém. Na realidade não é. Nós temos as nossas próprias experiências com Deus. Deus vai falar conosco, vai nos conduzir. E Eliseu disse: eu sei. Vocês acham que eu sou algum bobo? E mandou eles calar a boca. É melhor vocês ficarem calados. Em outras palavras, quer dizer, vocês já perderam o que vocês tinham para ganhar. Agora a herança é minha. O problema agora é entre eu e Deus. Ou seja, hoje você vai ficar sozinho. Ele sabia que ia ficar sozinho, mas ele sabia quem era o Deus de Elias. Ele havia visto tudo o que Elias tinha feito. E uma lição para nós aqui, ó: não aceite qualquer proposta, por mais confortável que ela seja, porque o mundo às vezes vem nos trazer algumas propostas. Essas propostas chegam para nós e olha o que Elias disse: olha, fica aqui, eu vou para Betel, você fica aqui em Gilgal, aqui estão as escolas, você começa a tomar conta. E ele disse: não. Eliseu tinha algo maior em mente. Ele disse: eu vou com você, eu não te deixarei.
Então, não aceite qualquer proposta. Ele disse: eu vou contigo. Essa é a primeira lição. A segunda lição é: não se intimide com a oposição, não se cale diante daqueles que querem te intimidar. Siga firme, olhe para o alvo. Quantos de nós não já fomos assim, maltratados, menosprezados, e Deus tem nos honrado, Deus tem mantido nossos ministérios. Então Eliseu não se deixa levar pelo aquele grupo que era muito grande, se opondo a ele. Diante do Jordão, Elias chega e tocou com a capa e as águas se abriram. Eliseu sabia que o poder não estava nem em Elias, muito menos na capa. Ele sabia. Elias perguntou: está chegando a hora, e o que tu queres que eu faça por ti? Posso te dar algum presente? O que tu queres de presente? Tu és meu amigo íntimo, você me serviu esse tempo todo. E a resposta foi: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. A nossa Bíblia, em português, a expressão colocada dá a entender que o Espírito era de Elias, mas o hebraico não. O hebraico diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti, porque Eliseu sabia que era o Espírito do Senhor. E aí o Elias diz assim: olha, dura coisa, né? Me pediste, em outras palavras, pediste uma bênção especial que eu não posso te dar. Essa é a interpretação correta. Somente Deus pode te dar o que tu pedes. Agora, vocês sabem aquelas iluminações e aquelas orientações íntimas e secretas que Deus fala só conosco? Vocês que estão no ministério sabem do que eu estou falando. Às vezes tem situação que a gente nem imagina o que vai falar, e Deus vai, ilumina a nossa mente e coloca a palavra nos nossos lábios. O Elias disse, Deus fala ao coração de Elias, e Elias disse: se me vires quando eu for tomado de ti, receberás o que pedes. Eliseu respondeu: deixa comigo, se é para não tirar os olhos de você, eu não vou nem piscar. Onde você for, eu vou atrás. Onde você parar, eu paro. Eu estou contigo. Irmãos, Eliseu não pediu nada terreno. Talvez aqui seja uma grande lição para nós. Nós sempre estamos querendo recompensas terrenas: melhores salários, melhores carros, melhores casas, melhores empregos, melhores igrejas. Estava vendo um rabino falando que muitas vezes nós queremos igrejas cheias, e geralmente as igrejas cheias são cheias de problemas, cheias de brigas, cheias de rixas, né? Cheias de porfias. O problema é que nós sempre olhamos para as coisas do mundo. Nós estamos sempre preocupados com as coisas daqui de baixo e não com as coisas de cima. Eliseu está preocupado com algo maior. E aí, quando eles estão conversando em seguida, né, aparece a cena: carro de fogo, com cavalos de fogo, se separou e Elias subiu no redemoinho. Irmãos, existem animais no céu? Vocês já leram? E vai ter animal no céu? Já? Você que é um estudioso das escrituras. Então como é que tem cavalo aqui? Então, eu creio que não foi um carro de fogo com cavalos de fogo que separou os dois. O céu é lugar de seres espirituais. As pessoas pensam que os anjos são semelhantes aos homens. Não, essa ideia de anjo bonitinho, lourinho, com asa, né, vem da mitologia grega, mais basicamente da mitologia greco-romana. Nada disso. Os anjos são seres estranhos. Anjos na Bíblia aparecem com rosto de boi, rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem, com asas, entre outras coisas. Então não eram cavalos, como também não era uma carruagem. Por quê? Porque a palavra no original, a palavra no hebraico é merhavá. Merhavá não significa carruagem, também significa carruagem, mas a palavra principal para merhavá é trono. Merhavá é uma palavra de duplo sentido, se aplica tanto à carruagem, pode ser aplicada a uma carruagem, mas em primeiro lugar aplica-se a trono. Então um trono desceu do céu, conduzido por anjos, seres angelicais, separou Elias de Eliseu, formando um grande redemoinho que levou Elias ao céu. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, na Bíblia hebraica, usa merhavá,
para descrever 24 tronos, onde estão assentados 24 anciãos, com vestes brancas e com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Vocês sabem por que Elias foi levado por um trono, mas ele não foi levado dentro do trono? Porque ainda tem uma missão a cumprir. E segundo a simbologia hebraica, se ele já tivesse terminado toda a sua missão, ele teria sido elevado dentro do trono com todas as honras. Elias será uma das duas testemunhas que, a partir da segunda metade da tribulação, ele vai pregar uma mensagem de juízo e salvação com poder e autoridade, como ele sempre fez. Eu quero terminar lembrando para vocês 2 Reis 2, de 11 a 14. Quando Elias desapareceu, a primeira coisa que Eliseu fez foi rasgar as suas vestes. Os sábios dizem que esse era um sinal de aliança com Deus. É um momento em que se invoca a presença de Deus, e Deus responderia confirmando a sua escolha para Eliseu. Eliseu pegou o manto e a capa de Elias e voltou para o Jordão. Ele bateu nas águas com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Agora, tudo à vista daqueles críticos e opositores, filhos de profetas, todos acostumados a observarem, sem ver na realidade e sem perceber a real necessidade daqueles que estavam à sua volta. Eram filhos de profeta que não tinham nada para oferecer, estavam apenas para receber. Homens acostumados a serem servidos, nunca a servir. Eu lembro da palavra ministro, no grego. A gente vai dar uma olhada aí. Você lembra quem viu o Ben-Hur? Lembra do Ben-Hur? Lembra daquele pessoal que está remando lá no porão? O negão do tambor tocava o tambor boom e eles tinham que puxar o remo, Aquele é o ministro. É alguém com função, é alguém com um serviço. E o hebraico, uma palavra mais rica, vai dizer que o ministro, da qual se tem o ministério, é aquele que presta um serviço determinado por Deus. O chamado que nós recebemos vem do Senhor. Então eu quero terminar pedindo que Deus continue nos dando olhos atentos, tenhamos os nossos olhos abertos para ver essas necessidades do povo, essas necessidades uns dos outros. Que Deus nos dê um coração fiel e obediente ao chamado de Deus. Que Deus, a cada dia, firme no nosso coração, nos dê a convicção da escolha para um ministério que faça a diferença na vida das pessoas. Sejamos cada dia mais generosos e humildes para servir o Senhor, com coragem e perseverança para deixar um legado. Quando eu partir, eu quero ser lembrado, mas eu quero ser importado. Eu quero ser importado para dentro do coração de vocês. Eu quero ter deixado alguma coisa boa para vocês. E eu os levo também no coração como presente de Deus. Eu agradeço a presença de vocês. Que Deus nos dê outros momentos como esse, para nós continuarmos estimulando uns aos outros a servir, para pensar no ministério, naquilo que recebemos do Senhor, para recebermos essas lições que só a palavra de Deus tem para nós. Você não vai encontrar isso por aí, só esses detalhes das Escrituras que vão nos ensinar. Esse é o primeiro café dos pastores. No ano de 2024 teremos outro. Que Deus nos abençoe.